Ó, somente essa formatação aqui, ó, formatação, inclusão, ó, dessas colunas aqui, ó, inclusão dessas colunas, criação de gráficos, ó, criação, ó, de tabela dinâmica e mais um outro gráfico somente utilizando o Copilot. Somente fazendo esses prompts aqui, ó, fiz alguns prompts, eu já consegui fazer isso automaticamente sem utilizar fórmula nenhuma, sem nada, sem saber nada de Excel, na verdade. Somente falando, conversando com ele aqui, eu consegui fazer, ó, esses gráficos e consegui fazer também essa análise aqui com o Copilot. Então, aqui no Excel, a primeira coisa, eu vou mostrar onde que está o Copilot. E ele está bem aqui, ó, na página inicial. Então, eu vou clicar aqui, ó, no Copilot, ele vai aparecer. Eu vou levar lá para o outro lado, porque a minha câmera está desse lado aqui. Tá aqui o Copilot. Então, primeira coisa, você já sabe utilizar o Copilot e ele aparece aqui pra gente, ó, dando alguns insights, ó. Ele fala aqui, ó, cria uma tabela, como fazer, criar uma tabela dinâmica, investigar um erro. Então, são as coisas que o Copilot dá aqui de exemplo para você. E se você quiser mais exemplos, é só clicar aqui, ó. Mais exemplos, ele vai mudar, ó. Sugerir uma coluna, dividir coluna. Então, esse tipo de coisa o Copilot consegue facilitar muito o nosso trabalho. Mas antes de a gente começar aqui a utilizar o Copilot, a fazer alguns testes aqui, eu vou mostrar que o Copilot ele não é uma ferramenta gratuita. Você tem que ter acesso ao Copilot Pro, pagar uma mensalidade, ou então você ter a assinatura do Office 365. Quando você rola aqui para baixo, você vai ver aqui, ó, saldo de crédito de IA. E é aqui que mora o pagamento, né? Aqui que existe o pagamento para você estar utilizando o Copilot aqui dentro do seu aplicativo da Microsoft, do aplicativo do Excel, do Word, do PowerPoint. Você vai usar esses saldos de crédito IA aqui. E eu vou mostrar como é que está a minha conta. Se eu clicar aqui, ele vai levar a gente para a conta da Microsoft. Eu vou abrir lá, ó. Ó. Essa aqui é minha conta, tá vendo aqui minha assinatura? É o Microsoft 365 Family. E tá aqui, ó, saldo de IA, ó. Sua assinatura inclui créditos de IA que são recarregados no início de cada mês. Então, todo início de mês eu ganho 60 créditos para gastar. Eu já fiz alguns testes aqui para poder estar utilizando o Copilot e eu já gastei 5. Então, depois no final do vídeo eu vou te mostrar quanto que a gente gastou fazendo esses testes aqui, fazendo esse vídeo aqui em questão. Agora vamos voltar lá para o Excel para a gente continuar. Então, já estamos aqui, então vou fazer a primeira coisa aqui. O que eu vou fazer de cara? De cara, eu vou transformar isso aqui em tabela. Isso facilita muito o nosso trabalho. Então, eu vou marcar todo mundo aqui, vou vir aqui em inserir e vou clicar aqui em tabela, dou um OK. Beleza, já tem uma tabela. Posso mudar o design dela, vou botar esse aqui que eu prefiro. E agora, primeira coisa que eu vou pedir para calcular uma coluna com o valor total de cada um dessas vendas aqui. Então, eu vou aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Calcule o valor total de venda. Total, rapaz. Isso, total de venda. Ó, vou dar um OK aqui, ó. Ainda tá errado aqui, ó. Total. Vamos lá. Ele vai trabalhar aqui, trabalhando nisso, ele tá pensando que ele tá usando a IA. Ele vai verificar os dados e vai fazer o cálculo aqui para mim. Ó, ele tá vendo que ele já viu que tem uma tabela aqui, ó, da B2 até a I12 e tá me dando aqui a minha resposta, ó. Na resposta ele fala aqui, ó. Tá vendo? Olhando a célula, ele olhou aqui, ó, da B2 até a I12, que é toda essa tabela aqui. Foi feito o cálculo da coluna J. Ele incluiu mais uma coluna aqui, ó. Cálculo no valor total para cada venda, multiplicando a quantidade de produtos pelo preço unitário. Ele fez aqui a quantidade de produtos vezes preço unitário e ele está mostrando aqui como é que ficaria. E eu posso clicar aqui, eu vou inserir, ó. Só de eu passar o mouse, ó, já aparece a coluna ali, ó. Então eu vou inserir aqui a coluna. Beleza, ele já fez a minha primeira aqui, a minha primeira. Não é uma automação, mas ele já fez, já quebrou meu galho aqui. Ele já calculou rapidamente pra gente aqui o valor total aqui, sem a gente ter feito nada. Só a gente solicitando para ele fazer essa automação aqui para mim, esse cálculo aqui. Então ele fez uma fórmula muito simples para poder calcular esse valor total. E ele mostra aqui, ó, mostrar insight de dados. Eu posso clicar aqui e ele vai fazer uma análise de todos esses dados, ó. Vou clicar aqui, ó, e vamos ver o que ele vai falar pra gente, ó. Ó, mostrar insight de dados. Então ele vai dar uma analisada em todos esses dados e vai mostrar alguns insights aqui pra gente ver alguma análise representando, uma análise representativa desses dados aqui que tá aqui.
Enquanto isso ele está pensando aqui, ó. O que ele já sugeriu, ó. Analisei os dados e veja que eu localizei, ó. Opa, volta, rapaz. Que eu localizei a quantidade por data, ó. Soma a quantidade por data. Ele já criou um gráfico aqui, ó. Eu posso clicar aqui para adicionar uma nova planilha, mas vamos continuar. Os insights dos dados mostram que a soma da quantidade de produtos vendidos por data, por exemplo, no dia 5/1 de 2025, foram vendidos 5 produtos. E no dia 8/1 foram vendidos 8 produtos. Eu posso copiar esse insight aqui, colar onde eu quiser, ó. Fiz uma cópia, ó. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Tá o insight dele aqui. Deixa eu colocar aqui em quebra. Tá vendo? O insight dele todinho aqui. E eu posso ainda inserir o gráfico que ele mostrou aqui, ó. Colocar o gráfico aqui, ó. Ele não tá aparecendo aqui o botãozinho para colocar? O que eu vou fazer, ó? Gere um gráfico de quantidade por data. Ele vai gerar o gráfico para mim aqui. Ó, tempinho aqui, ele vai gerar o gráfico. Vai analisar novamente a base de dados. Ó, gerou o gráfico aqui, ó, de quantidade por data. Eu posso clicar aqui, ó, adicionar uma planilha. Ó, já adicionou uma planilha 2 aqui, ó. E nessa planilha 2, ó, ele gerou um gráfico de quantidade por data aqui, analisando tudo aqui. E ele vai dando outros insights aqui, ó. Se a gente clicar aqui embaixo, ó, ele pode aqui, para continuar analisando com mais prompt, volte à tabela de origem, ó. Vou voltar lá para a tabela de origem. Beleza, voltei aqui, ó. Aí ele mostra aqui, ó, algum valor discrepante dos seus dados, ó. Quantas quantidades em 5. Ele vai dando outros insights, ó. Vou atualizar, ó. Mostrar tabela dinâmica. Eu posso criar uma tabela dinâmica com ele aqui. Vou clicar aqui, ó. Ele vai gerar uma tabela dinâmica, ó. Gerou uma tabela dinâmica, vou clicar para inserir, ó. Adicionar na planilha. Ó, ele adicionou uma planilha aqui, uma tabela dinâmica aqui para mim, ó. Concluído, adicionei quantidade por categoria vendedor na planilha 3, ó. Criou uma quantidade aqui, ó. Vendedor. Deixa eu fechar aqui. Vendedor, ó. Maria, Ana, Carla, João, Pedro. E aqui, eletrônicos e eletrodomésticos. E a quantidade aqui. E ele fornece outros insights aqui. Posso pedir para ele também, ó, para ele gerar formatação para mim, ó. Vou pedir para ele destacar aqui, ó. Destaque com a cor amarela as vendas com valor total maior que 20 mil. Vamos ver, ele vai ter que destacar essa forma, vai ter que criar essa formatação condicional aqui para mim. Vai destacar todas as vendas, ó. Tem uma venda aqui, ó, com 22 mil, essa outra aqui com 20 mil, ó. Aqui 10 mil, ó, 30 mil e 25 mil. Ó, ele aqui, certeza, olhando para a tabela, aqui está a regra de formatação condicional para revisar. Vou aplicar aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele já destacou aqui, ó. Destacou todas as vendas aqui que foram maiores. Mas eu quero destacar a linha, ó. Vou complementar. Além de destacar os valores, por favor, destacar a linha inteira da tabela. A tabela. Vamos lá. Ok. Vamos ver o que ele vai pensar e vamos ver se ele já vai corrigir isso aí. Ó. Vamos ver aqui, ó. Certeza, olhando para a tabela, tá formação condicional. Tá aqui para a cor amarelo, ó. Vou clicar aqui em aplicar. Vamos ver se ele vai aplicar para a tabela toda. Ó, ele já aplicou para a tabela toda. Ele formatou aqui todo mundo que é acima de 20 mil. Lembrando que, como eu falei que era acima de 20 mil, olha o que ele fez. Ele não colocou o 20 mil. Que eu falei que era acima. Eu não falei acima ou igual a 20 mil. Então, qual é a questão do Copilot? O Copilot ele facilita muito para a gente, para análise de dados em questão. Ele facilita demais, mas a gente tem que saber o que a gente está falando com o Copilot. A gente tem que estar
quanto mais informações possíveis a gente der aqui para ele, melhor ele vai executar. Ó, por exemplo, adicione uma coluna com o dia da semana e relacione com as vendas, com o valor de venda total, ó, com o valor de venda total. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai adicionar a coluna e já vai me dar uma resposta, já vai criar um gráfico. Vamos ver o que ele vai fazer nesse ponto aqui. O que ele fez aqui? Ó, primeiro aqui, ó, ele olhou aqui, dia da semana, ó, identificou o dia da semana utilizando a fórmula. Ó. Ele usou essa fórmula aqui para colocar o dia da semana. Depois o valor de venda total. E vamos lá inserir. Ele não relacionou em nada. A única coisa que ele fez foi repetir o prompt anterior, né? Repetir a pergunta anterior que a gente criou para poder criar um valor total. Ele fez a mesma coisa, só que ele botou aqui valor de venda total agora. Fez a mesma conta e só colocou o dia, uma coluna de dia de semana. Então vou mandar ele fazer um gráfico. Ó. Faça um gráfico com dia da semana e valor total. Vamos ver. Que tipo de gráfico ele vai sugerir aqui? Ó, vai pensar novamente e vamos ver que tipo de gráfico ele vai estar sugerindo para a gente aqui. Sugeriu um gráfico de barra lateral. Ó. Vou clicar aqui. Ó, ele colocou aqui. Ó. Então aqui a gente já vê que a nossa maior venda foi no domingo. As vendas maiores ocorreram no domingo. Se eu ordenar aqui, eu vou clicar com o segundo botão e vou classificar ó, do maior para o menor. Então foi domingo, segunda, quarta, domingo, quinta, quarta, segunda, sábado e terça. Então terça é o nosso menor dia de vendas aqui. Vamos continuar perguntando. Vou voltar lá para a planilha 1 e vamos continuar perguntando. Vou perguntar para ele aqui sobre as vendas por região. Mostre somente as vendas na região norte. Será que ele vai filtrar isso aqui, vai organizar os dados aqui pra gente? Vamos ver. Ele tá pensando ali, ó, para examinar os dados. Vou clicar aqui em aplicar. Vamos ver o que ele vai fazer ali. Ó, ele já executou um filtro aqui pra gente. Então, imagine que a gente queira filtrar uma base de dados muito grande e ter vários filtros ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero região norte, quero no dia tal, quero no mês tal, para o vendedor X, para o vendedor Y, com valor. Então, ele consegue executar essa ação aqui pra gente. Então, você pensando num prompt para poder te facilitar, que você faz todo dia, o Copilot ele vai conseguir executar isso para você. E isso aqui foram só alguns pontos aqui que eu visitei com você aqui com o Copilot, que eu testei. O Copilot ele consegue fazer muito mais coisa. Agora vamos dar uma olhadinha como é que ficou o meu saldo da minha conta depois da gente fazer aqui. Ó. Deixa eu ver quantas perguntas eu fiz. Ó. Uma, duas. Aqui foi adicionar a planilha, beleza. Não. Vamos ver quantas interações. Ó. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foram 16 interações. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar o saldo da conta. Vou atualizar aqui a página. Vou atualizar e vamos ver como é que tá o saldo da minha conta aqui, quanto que eu gastei aqui. Eu tinha gasto só 5. Ó, gastei só mais um pouquinho. Tô com 13, tinha gasto 5, então
foram 8 nessa brincadeira aqui, mais ou menos com mais de 15 prompts, 15 perguntas, eu consegui gastar aqui, somente 8 créditos aqui com o Copilot.